Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos de devocional. Estamos concluindo aqui um grande propósito e eu queria parabenizar todos os irmãos que esteve conosco durante esse tempo. Mas você que não acompanhou até aqui, veja os vídeos anteriores. Nós temos devocionais com base na leitura do Novo Testamento. Nós estamos encerrando aqui. É você que não é inscrito, se inscreva no canal, tá? Para um pouquinho agora o vídeo, deixa um joinha aqui embaixo, é rapidinho, tá? Faz um comentário, deixa um foguinho aí, porque isso torna o vídeo relevante e ajuda o nosso trabalho, tá bom? A ser levado a mais pessoas. Mas vamos de devocional, irmãos. Irmãos, nós vamos hoje meditar em Apocalipse capítulo 3, como nós vimos anteriormente. Capítulo 1, a visão de Jesus glorificado, chamado, né? O chamado de Jesus para enviar, para João enviar cartas às igrejas da Ásia. No capítulo 2 nós vimos as 4 primeiras cartas, tá? E quais eram? Tiatira, Esmirna, Éfeso e Pérgamo. E hoje nós vamos ver as 3 cartas restantes. Igreja de Sardes, Igreja de Filadélfia, Igreja de Laodiceia, tá bom? Irmãos, como bem mencionei no vídeo anterior, todas as cartas têm por destinatário, né, igrejas, tá? Da Ásia. São 7 igrejas, 7 simboliza o número de perfeição. Então as cartas às igrejas também são aplicadas a nós, as nossas igrejas contemporâneas, tá bom? E lembrando que sempre o remetente, a pessoa que escreve, ela se identifica. E quando João escreve as cartas, ele sempre endereça, né, ao anjo da igreja, tá? E endereça também e faz a sua... explica quem é que está escrevendo. E todas as vezes que inicia a carta, então escreve ao anjo da igreja, tal, e tem uma característica que foi vista em João no capítulo 1. Quer ver? Vamos ver a carta de Sardes, ó, ao anjo da igreja de Sardes, versículo 1, escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e 7 estrelas. Irmão, os 7 Espíritos simbolizam o Espírito Santo, as 7 estrelas, agora... as 7 estrelas são as igrejas, tá bom? É isso mesmo, as estrelas são os anjos da igreja, perdão. Fiz uma confusão aqui rápido, isso mesmo, mas as 7 estrelas são os anjos da igreja, tá bom? Vamos continuar aqui. Conheça as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Já começa por aí, né, irmãos? Hoje nós vivemos momentos assim, tem muitos crentes, né, na igreja que diz estar vivo, mas está morto. Morto em qual sentido? Morto espiritualmente falando, tá? Então tem pessoas que frequentam a igreja, estão na igreja, mas não têm uma vida espiritual viva, tá? E é isso acontecendo na igreja de Sardes. Nós vamos observar que todos os traços das igrejas se aplicam ao nosso tempo hoje, tá? Olha, então o que acontece? Jesus vai, se identifica, já começa mostrando, exortando um ponto ruim da igreja e fala o seguinte: olha, fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarda-o e arrepende-se. Se você não vigiar, virei como ladrão e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Olha só, Jesus exortando o seguinte: olha, arrepende-se, se conserta, ainda dá tempo, né? Você tem nome que vive, mas está morta, mas ainda dá tempo de se consertar. Jesus, ele é um Deus misericordioso, irmãos. Ele ressuscita o morto, sim. Pode ser morto físico, mas pode ser morto espiritual também. Então ainda dá tempo a você, talvez, que esteja com uma vida espiritual quase morta. E mesmo que esteja morta, ele ressuscita nesta noite, se você quiser. Eu sei que talvez você não tenha mais força, não tenha mais ânimo, mas o Senhor, ele renova, tá, as suas forças. Ele tem poder para fazer isso. E nessa igreja de Sardes, versículo 4, mas tem aí em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, irmãos, apesar daquela igreja estar quase morta, ainda existiam remanescentes. E sempre haverá remanescentes no meio do arraial do Senhor. Sempre existirão aqueles que são fiel. Mesmo em meio a uma igreja que esteja talvez morta, o Senhor ainda preserva pessoas, tá? Preserva pessoas para continuar, para manutenção da obra, né?
e para que sejam testemunhas também da obra do Senhor. Prosseguindo, a carta à igreja em Filadélfia. O anjo de Filadélfia descreve, né, essas coisas, diz: o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as obras que você realiza e que tem posto diante de você uma porta aberta. Irmãos, a igreja de Filadélfia era uma igreja que tinha boas obras. E o Senhor deu manutenção, o Senhor dá manutenção a uma porta, a uma oportunidade de evangelismo, né? O apóstolo Paulo sempre mencionava essa questão de porta aberta. Então a porta aberta aqui seria realmente um ponto de pregação, um farol em meio à escuridão do mar. Ou seja, o Senhor dava oportunidade para aquela igreja continuar as boas obras dela, tá? Conheço as obras que você realiza, esse que tem posto diante de vocês uma porta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Ou seja, uma igreja que tinha pouca força, talvez não tinha muita expressão, eram poucos membros, tinha alguns traços ali de que, em comparação a outras igrejas, poderiam ser menor, né? Poderia ter algum potencial menor, mas mesmo assim, né, guardava o que tinha. Então, os irmãos perceberem que não existe grandeza em igreja, né? Não existe tamanho de igreja. Igreja é igreja, né? Pode ser uma igreja pequenininha, você pode fazer parte de uma igreja pequenininha, mas se você guardar, aleluia, a palavra do Senhor, o Senhor vai se manifestar, o Senhor vai manter uma porta aberta do evangelismo, da missão, seja qual obra for, aleluia. E não negou o meu nome, olha só, versículo 9, eis que eu farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que farei com que venham até você, prostre-se aos seus pés e reconheça que eu amo vocês. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Ou seja, guarda o que você tem. Continua firme, continua, mesmo sendo pequenininho, com pouca força, guarda o que você tem, tá? Essa da sinagoga de Satanás, essa igreja era perseguida por judeus. E aí Jesus, ele, através, né, das cartas, falando o seguinte: olha, mantém-se firme, que eu farei, né, que o Senhor iria, exaltar aquela igreja. Deus iria mostrar para todos que Jesus amava aquela igreja, tá? Venho sem demora, guarda o que tem para ninguém, toma sua coroa. A coroa realmente é um galardão, tá? Que nós iremos receber quando chegarmos ao céu. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. E vamos para uma última igreja, uma igreja muito conhecida, porque é até interessante, quando nós começamos a estudar, eu algum tempo atrás, eu pensava que essa igreja de Laodiceia era uma igreja que seria a igreja atual. Mas eu já começo a mudar o meu pensamento, já começo a tentar, já começo a aplicar a igreja atual, na sua grande maioria, tá, irmãos? Como a igreja de Sardes. Uma igreja que tem nome de que vive, mas está morta, né? Mas quem somos nós, né, como homens para julgar, né? Deixe que o Senhor trabalhe e deixe que o Senhor exorte da maneira como deve exortar. Por quê? Em Sardes tinha nome que vive, mas estava morta. Em Laodiceia, muito conhecida por não ser nem frio, nem quente, por ser morno, vomitar-te-ei. Forte, irmãos. Irmãos, me vem à memória aqui agora a passagem das viúvas, tá? 5 viúvas, das noivas, tá? Das viúvas não, perdão, desculpa. Das noivas, eram 10 noivas, né? 10 virgens, eram virgens. E dessas 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram loucas, tá bom? E aí, irmãos, as 5 prudentes não tinham azeite em sua lamparina. O azeite simboliza a presença do Espírito Santo. E 5 loucas não tinham, ao ponto quando o noivo chega, né, as loucas não tinham reserva e elas não entraram nas bodas do Cordeiro, tá? Então, irmãos, não é
é um ponto muito importante dentro do evangelho, porque não basta apenas você ser um grande leitor da palavra, um grande meditador, né? Uma pessoa que medita na palavra do Senhor. Não basta apenas isso. Na verdade, mas é necessário nós termos uma vida com Deus, tá? É necessário nós termos uma vida com Deus. Então é preciso, irmãos, que sim, meditemos na palavra do Senhor. Isso é fundamental, isso é necessário, mas que também tenhamos uma vida com Deus, sabe? De oração, de jejum, de intimidade com Deus. Por quê? Porque nós temos que ter a presença do Espírito Santo nos nossos corações. A Bíblia fala bem assim: errais por não conhecer a Escritura, não meditar na Escritura e nem o poder de Deus. Tem que ter um equilíbrio. Se você medita muito na palavra, você se torna um crente formal, sabe? Um crente burocrata. E se você só quer saber do espiritual, você se torna um crente fanático, menino. Então nós temos que ter um equilíbrio ali, ó. Nós temos que conhecer a palavra e temos que também ter uma vida espiritual viva, tá? Mas a igreja de Laodiceia fala o seguinte: a anjo da igreja de Laodiceia diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, Jesus, aleluia. Conheça suas obras, que você nem é frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz também: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo para que você... Irmãos, vamos lá. Como eu já mencionei, a igreja de Laodiceia é uma igreja que era morna. Não era nem fria, não era nem quente. E é interessante que essa igreja de Laodiceia aqui era localizada numa cidade comercial, uma cidade que na época ela era muito rica. Então, pelo fato de ter muito comércio, como se fosse uma São Paulo, assim, sabe? A maior cidade do país, o maior ponto de comércio, uma Nova York da vida naquele período. Então, a igreja era uma igreja muito rica, tinha realmente muitos bens, tá? E além disso, também passava também um viaduto, um gasoduto, né? Canos, né, que levavam água térmica. Então naquelas regiões eles existiam uma água quente, né? Então por isso que Jesus ele faz essa analogia, faz essa configuração aqui com essa igreja de Laodiceia, falando que assim, olha só, você é morna, não é quente nem fria, morno, né? Como era tirado a água, né? A água com o tempo vinha morna, né? Ela não ficava nem quente nem fria. E é interessante, irmãos, que não sei se os irmãos já sabem, mas quando você bebe uma água morna, te dá ânsia de vômito. É interessante isso. E ver que o Senhor também repudia aquele crente morno, aquele crente em cima do muro, tá? Então decida-se hoje por Jesus. Não fica coxando dois pensamentos: eu vou, não vou, eu tenho que buscar, não vou buscar hoje, buscar amanhã. Não, tenha uma vida dedicada, tenha uma vida de busca, tá bom? E por ser uma igreja rica, porque estava localizada numa cidade rica, então os seus membros consequentemente possuíam riquezas. Jesus fala o seguinte: olha, você diz que é rica, mas é uma miserável, pobre, cega e nu. E aí Jesus começa a fazer alguns paralelos aqui. Olha só: compre ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rica. Aqui Jesus estava falando o seguinte: aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo. Ou seja, busque riquezas no Senhor, para que você possa realmente ser rica. Então você vê que Jesus ele não está preocupado com os bens materiais dos irmãos, mas sim com o que os irmãos estão buscando, né? O verdadeiro bem, que é o quê? Que é a presença de Deus. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. Ou seja, se santifique também aqui, né? A fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. Colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Ou seja, toda aquela situação. E é interessante, irmãos, que essa igreja hoje ela é muito parecida com a igreja atual, né? A igreja atual. Por quê? Porque a nossa igreja ela enriqueceu. Né? Eu sou da Assembleia de Deus, a igreja da Assembleia de Deus ela começou pequenininha, mas hoje é uma igreja rica. É a maior denominação do Brasil, com templos e templos, um mais lindo do que o outro, com pastores renomados, com pregadores.
E toda essa situação pode, não estou falando que a igreja hoje é assim, tá? Estou dando um exemplo aqui, mas tem muitas outras denominações que seguem o mesmo caminho. Mas essa situação pode trazer um conforto, né? O conforto do ar-condicionado, o conforto da cadeira, o conforto do carro, o conforto de uma vida secular, né? De bons empregos. Isso, irmãos, pode trazer sim uma morbidão espiritual, tá bom? Para terminar, eu repreendo e disciplino aquele que amo, portanto seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Ou seja, colocaram Jesus para fora da igreja. Jesus estava na porta batendo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e serei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu encerro por aqui, meus irmãos. Irmãos, lembre-se que é apenas um devocional, a gente está aqui meditando juntos, mas é bom que os irmãos leiam a palavra, tá bom? Que Deus abençoe. E amanhã nós vamos ver a visão do trono de Deus, capítulo 4. Irmãos, que visão é essa? Deixa para amanhã. Te espero lá, tá bom? Deus abençoe.